Olá, sejam bem-vindos a este episódio 227 de E o Resto é História, com Rui Ramos, João Miguel Tavares. O tema do programa de hoje já foi revelado na semana passada. O reacender do conflito israelo-palestiniano tem dado origem a uma catadupa de perguntas sobre este tema e nós, na semana passada, falámos das origens históricas e da evolução do antissemitismo. E para esta semana tinha ficado prometido contar a história do sionismo, ou seja, do movimento político que conduziu à defesa do direito de autodeterminação do povo judeu e ao sonho da criação do seu próprio Estado. A minha pergunta é muito simples, Rui. Quando é que o sionismo nasceu? Enquanto movimento organizado, claro. E como é que foram evoluindo as suas ambições até culminar na criação do Estado de Israel? Quando é que os judeus, portanto, chegaram à conclusão de que necessitavam de um Estado para garantir a sua segurança e então começaram a lutar ativamente por ele? Vê lá se vais dizer que foi também no século XIX. Já me começas a adivinhar. Foi sim, no século XIX. Vou mesmo dizer que foi no século XIX, ou melhor, até no fim do século XIX, na Europa. Mas, neste caso, acho que temos de admitir que não foi só no século XIX. Quer dizer, isto é aí que para perceber a história temos de recuar bastante no tempo. Aliás, já o fizemos a propósito do antissemitismo no último episódio, mas vamos agora passar aqui por algumas coisas, enfim, que já foram ditas, mas vamos agora referi-las num contexto diferente. Certo. De facto, o sionismo tem a ver com esta ideia de um regresso a Sião. Sião é um nome que é alusivo... Que não é do século XIX. Não é do século XIX. É um nome que é alusivo a Jerusalém. Portanto, é uma das colinas da cidade, o Monte Sião. Portanto, fala-se de Sião, é Jerusalém. Jerusalém que tinha sido no século X a.C., portanto há 3.000 anos, a capital do reino de Israel, o reino dos reis David, do rei Salomão. Portanto, Israel era a união dos reinos de Israel e de Judá. Enfim, quem leu a Bíblia ou quem consultou a Bíblia conhece estas histórias. Em Jerusalém estava o grande templo dedicado ao culto do Deus do Antigo Testamento, a chamada Casa Divina, com o Santo dos Santos lá dentro. Este reino de Israel do século X nunca foi propriamente uma grande potência. O reino de Israel existiu, ou antes, os Estados judeus naquela zona entre o Jordão e o Mediterrâneo existiram e tiveram alguma autonomia quando os grandes impérios do Médio Oriente, que tendiam a estar ou situados no Rio Nilo, isto é, no atual Egito, ou nos rios da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, portanto, no atual Iraque. Portanto, era aí que estavam os grandes impérios daquela zona. E quando esses grandes impérios estavam fracos, digamos assim, o que estava no meio começava a sobressair, quer dizer, e nessas épocas aparecia, como apareceu este reino de Israel. Claro, quando um dos impérios se tornava mais forte, tendia a conquistar aquela área. Foi o que aconteceu por volta do século VII. O Império Assírio terá conquistado ali o reino de aquela área onde estava o reino de Israel. Depois, mais tarde, veio o Império Babilónio também conquista. Geralmente estas conquistas eram conquistas que deixavam alguma autonomia, isto é, ficavam ali numa situação, estas pequenas unidades políticas submetidas a estes impérios, numa situação de Estados clientes ou de Estados dependentes, mas por vezes revoltavam-se, e foi isso também que a má ideia que os israelitas tiveram no século VI, revoltaram-se contra o Império, estavam sujeitos ao Império da Babilónia, revoltaram-se e... Então, estás a falar no século VI antes de Cristo. Antes de Cristo, exatamente, século VI antes de Cristo, e o Império da Babilónia nessa altura terá destruído o reino de Israel, falámos disso a propósito da destruição do primeiro templo e da destruição depois do segundo templo. E os habitantes, mas o segundo templo é bastante depois. Os habitantes terão sido deportados para a Babilónia, isto é, para a Mesopotâmia, mas eles nas fontes judaicas, isto é, do Antigo Testamento, falam de Babilónia, e é aí, portanto, no Iraque, vamos dizer assim, no atual Iraque, que entre os israelitas exilados aí se desenvolve esta nostalgia da terra de Israel. Quer dizer, isto é, da ideia do regresso a Israel. E isso deu
salmos, um dos quais, aliás, Camões aproveitou para um poema, aquele sobre os rios da Babilónia, sentarmos a chorar, pensando em Sião, quer dizer, enfim, isto é a tradução, os versos de Camões não é exatamente assim, é muito mais interessante, é muito mais também dos espirituais negros e o até amanhã e esta ideia, portanto, digamos que isto é, portanto, estamos a falar, reparem, estamos a falar do século VI a.C., à volta dos anos 500 antes de Cristo, portanto, há 2500 anos, e portanto já há um sionismo, quer dizer, esta ideia de Sião, do regresso a Sião, dos judeus que não estão em Sião, na Terra Prometida. Os portugueses percebem isso bem, porque isso, de certa maneira, é uma forma de saudade, não é? É nostalgia, sim, uma saudade, a nostalgia da Terra, quer dizer, obviamente que isto tem várias interpretações, tem uma interpretação literal, que é a nostalgia da terra de Israel e de Sião, mas tem também uma interpretação simbólica, isto é, o desejo do reino, de um reino divino, quer dizer, de um reino... Jerusalém terrestre versus Jerusalém celeste. Há também uma interpretação simbólica para isso. Os israelitas, ainda no século VI, voltam à terra de Israel, fundam um novo reino, que é o reino da Judeia, que passou depois a ser também falámos disso aqui já, foi um protetorado de vários impérios, primeiro do Império Persa, depois dos vários impérios ou reinos gregos que se seguiram à conquista do Médio Oriente por Alexandre da Macedónia, e depois finalmente um Estado, cliente, um protetorado do Império Romano. E são os reis da Judeia que reconstroem o templo, portanto, o segundo templo, que é aquele templo que Jesus Cristo frequenta durante a sua pregação no Novo Testamento, por volta do ano 30 depois de Cristo, imaginamos. E que depois é destruído décadas depois. E no ano 70 depois de Cristo, aí estamos, os judeus revoltam-se outra vez, quer dizer, contra o poder romano, desta vez, e os romanos, falámos aqui disso, destroem o templo, massacram, deportam os habitantes da Judeia. A ideia romana é mesmo destruir todos os vestígios da Judeia, que chamava-se Judeia, nas várias fontes, babilónias, persas, gregas e até romanas, chamam Judeia aquele território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E os romanos passam a chamar Palestina. São os romanos que chamam aquilo Palestina. Aliás, Síria-Palestina é como eles chamam aquela... Também já falámos disso. Já falámos disso. Portanto, depois disto, nos séculos II ou III depois de Cristo, portanto, já estamos depois de Cristo, é possível que já houvesse, não temos a certeza, mas, enfim, várias fontes permitem, alguns historiadores, sugerir que é possível que já houvesse mais judeus fora daquilo que agora os romanos chamam Palestina, do que propriamente na Palestina. Portanto, já há mais judeus em Roma, em Atenas ou na Pérsia do que propriamente em Jerusalém e naquela antiga zona da Judeia. Ainda durante o Império Romano. Século II, III, por essa altura. Portanto, a diáspora, aquilo que nós chamamos a diáspora, isto é, a dispersão dos judeus já seria bastante grande. Mas agora, como tinha uma cultura fortíssima, mantiveram essa cultura. Exatamente. Da religião judaica, há um elemento fundamental daquilo que nós depois vamos identificar, ou que se desenvolve como a religião dos judeus, e que é a memória da terra de Israel, a memória de Sião. Tal como, aliás, depois a memória da peregrinação a Jerusalém. Isto é, portanto, reparem, a partir do momento em que o templo é destruído, os judeus não têm mais nenhum templo. Quer dizer, aquele era o único templo que podia haver. As sinagogas são apenas locais de culto e de estudo, de oração e de estudo, e para alguns rituais, mas os cultos ao Deus, com os sacrifícios, etc., só no templo é que pode ser feito. Portanto, eles não podem fazer esses cultos, e portanto não têm um templo, o templo deixaram de ter o templo. Portanto, o que é ser judeu? A partir do século I depois de Cristo, nestes judeus da diáspora, é respeitar o Antigo Testamento, aquilo que se chama a Tora, quer dizer, os 5 livros, os livros do Antigo Testamento, é estudar e seguir aquilo que chamam o Talmud, quer dizer, as leis e os comentários, portanto, é praticar os rituais e comemorar determinadas festas, praticar a circuncisão masculina, também praticar bastante endogamia, isto é, os judeus casam com os judeus. Sim, portanto, o que é próprio das minorias fortes, não é? Portanto, é isso que se mantém a cultura. E, curiosamente, dentro disto, é também preparar ou pensar no regresso à terra de Israel e a Jerusalém. O que faz que nas grandes festas, por exemplo, do Yom Kippur e também daquilo que é a Páscoa judaica, acabavam ritualmente com o voto de no próximo ano em Jerusalém. Isto é, a ideia de que agora estamos no exílio,
mas no ano que vem estaremos em Jerusalém. Claro que isto é repetido durante quase 2000 anos. Quer dizer, isto tem de se imaginar estas famílias judaicas dispersas por todo o mundo conhecido, portanto, na Pérsia, nos países bálticos, em Marrocos e na Noruega, na América, em ambientes muito diferentes, a falarem línguas bastante diferentes. Aliás, isso dá origem depois àqueles ramos do judaísmo que nós conhecemos como os judeus sefarditas, isto é, aqueles que vêm da Península Ibérica, ou askenazes, aqueles que vêm da Alemanha ou da Europa Central e Oriental. Uns falam ladino, outros falam yiddish, portanto, falam castelhano. Mas todos eles, portanto, é uma coisa comum nesta gente muito diferente uns dos outros. Todos eles dizem para o ano em Jerusalém. Isto é, todos eles se consideram exilados. Esse é que é o ponto. Isto faz parte da religião judaica, dessa cultura, desta religião, considerarem-se que estão no exílio e que no ano que vem estarão em Jerusalém. Esta ligação não é uma mera tradição, podia ser uma tradição mítica, digamos assim, mas tem alguma base. Isto é a língua do culto de Deus, é o hebreu, que já não é a língua falada pela maior parte deles, mas continua a ser a língua do culto, e essa língua é uma língua do Médio Oriente Antigo. Portanto, isto é, nos países bálticos, os judeus que lá vivem, ou na Rússia, etc., no culto usam uma língua que é uma língua do Médio Oriente Antigo, quer dizer, uma língua e depois, enfim, tem havido estudos de genética, que, por exemplo, segundo uma das fontes, e parece-me uma fonte credível, em relação à Europa, aos judeus askenazes, 70% desses judeus teriam traços genéticos que os ligam às populações do Médio Oriente. Sobretudo a curdos, turcos e arménios, aparentemente. Quer dizer, isto é que têm traços genéticos. Isto não é só um mito, há qualquer coisa ali. Quer dizer, esta gente veio, não tem só a ideia, a memória que veio do Médio Oriente, isto é, daquela terra de Israel entre o Jordão e o Mediterrâneo. Há aspectos linguísticos destas comunidades e há traços genéticos, aparentemente, que indicam que sim, que terão vindo daquela zona. Mas depois tu tens uma complicação, que é verdade que só os judeus é que dizem até para um ano em Jerusalém, mas de repente Jerusalém é ambicionado por outros que não apenas judeus. Ora bem, a história começa... É que não há, vamos dizer, não há só um sionismo dos judeus. Há também um sionismo de outras religiões e, sobretudo, aquelas religiões, como dissemos a propósito do antissemitismo no último episódio, que se reivindicam como, digamos, como sucessoras do povo de Israel, como o novo povo de Israel. Isto é, aqueles que receberam uma nova revelação. Portanto, Israel, o povo de Israel, teria recebido uma revelação do Deus do Antigo Testamento, e depois há agora estas religiões, a partir do século I depois de Cristo, que dizem também que receberam uma nova revelação. E esses são o cristianismo, com Jesus Cristo, claro, traz uma revelação, o Novo Testamento, e também o Islão. O Islão também há uma nova revelação, uma revelação a Maomé, enfim, por volta do século VII, portanto há também uma revelação a Maomé. Portanto, e Jerusalém acaba a tripla cidade santa. Porque essas religiões, por um lado, assumem toda a herança judaica. Isto é, portanto, dizem, nós somos os continuadores de Israel e passam a olhar, isto é, a ter uma má ideia dos judeus, porque acham que os judeus deviam também atender à nova revelação, mas os judeus ficaram só ligados à primeira. Falámos disso aí. Mas, por outro lado, porque para os cristãos, obviamente, Jerusalém e a Terra Santa é onde Jesus Cristo morre e é ressuscitado, e, portanto, aquilo é fundamental, é uma cidade santa para eles, e para Maomé também, para o Islão também é importante, porque Jerusalém é também o sítio onde Maomé teria ascendido ao céu, portanto teria subido, e portanto é também um lugar santo. E portanto, apesar de cristãos terem em Roma, onde está o Papa, o grande centro da sua... Enfim, os cristãos latinos, os cristãos ortodoxos estarão em Constantinopla, quer dizer, os grandes centros da sua vida religiosa, consideram, obviamente, Jerusalém cidade santa, e os muçulmanos, embora tenham em Meca e Medina, na Arábia, os seus grandes mesquitas e os grandes centros, consideram também Jerusalém a terceira cidade e lutaram mais importante. por ela. E todos eles lutaram por ela. Portanto, há um sionismo, digamos que há um sionismo cristão que explica as cruzadas
E no século XI, os cristãos, os europeus, conquistam Jerusalém e a terra de Israel, fundam aí vários Estados cristãos, e depois há também um sionismo, digamos, islâmico, que é os poderes muçulmanos que, a partir do século X e até ao século XIII, durante quase 200 anos, lutam para reconquistar não apenas Jerusalém, mas também toda a terra, toda aquilo que para eles também é uma terra santa. E, portanto, isto também leva a que os judeus tiveram sempre muitas dificuldades em voltar à terra de Israel. Isto é uma das coisas que os cruzados fizeram quando lá chegaram, conquistaram Jerusalém no fim do século XI, foi massacrarem-nos, expulsarem-nos. Os muçulmanos também limitaram sempre o número dos judeus que havia por ali, mas houve sempre em Jerusalém, naquela zona, comunidades de judeus, aliás, havia por todo lado, havia também ali. Certo, mas existe uma continuidade, de certa maneira. Havia, sim, uma continuidade religiosa, quer dizer, isto é, os judeus que estavam em Jerusalém eram geralmente de comunidades religiosas, isto é, que estavam ali para rezar e para estudar, aquilo era muito importante para eles, isto é, eles não tinham o templo tinha sido destruído. Os cristãos tinham mantido durante o Império Romano, quando o Império Romano se tinha tornado cristão, tinham mantido o monte do templo abandonado, quer dizer, deserto, mas os muçulmanos, quando vêm no século VII, nos séculos seguintes, precisamente porque eles se acham os continuadores de Israel, como os cristãos também se achavam, não é? Mas eles ali acharam que deviam reconstruir o templo, quer dizer, isto é, e construir um complexo de mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, depois a cúpula da rocha, no meio, quer dizer, portanto, ocuparam digamos que aquele planalto, quer dizer, aquele mini planalto no monte onde terá estado o templo, o primeiro templo de Salomão e depois o segundo templo do rei Herodes, e portanto sobre essas ruínas construíram o templo. E o que é que os judeus o que é que restava aos judeus? Portanto, não tinham uma das muralhas, que era a muralha ocidental, portanto, do segundo templo, que ainda lá estava, e foi aí que se tornou o local onde os judeus se reuniam para fazer orações, e daí vem o nome do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, que eles não gostam de dizer Muro das Lamentações, eles preferem dizer Muralha Ocidental, quer dizer, portanto, entre os séculos XVI e o século XX e o princípio do século XX, a terra de Israel, portanto, está sob domínio dos otomanos. Os otomanos são muçulmanos sunitas de origem turca. Este Império Otomano, já falámos aqui várias vezes dele, abrange o Médio Oriente, o Norte da África e a Europa Oriental. E a partir do século XVIII e já no princípio do século XIX, há cada vez mais judeus religiosos a acumularem-se em Jerusalém. Porque há movimentos místicos na Europa Oriental, que é onde estão a maior parte dos judeus, e daí começam a vir muitos judeus para Jerusalém. Isto é, há movimentos muito religiosos, quer dizer, de gente que vem outra vez. E depois, na década de 1880, portanto, ainda antes do movimento sionista, chegam da Rússia bastantes judeus, e nesta altura já se há um cálculo, embora estas estimativas sejam todas contestadas e provavelmente bastante discutíveis, que diz que provavelmente um quarto da população de Jerusalém já seria composta por judeus nesta altura. Quer dizer, já eram judeus. No judeus final do século XIX. No final do século XIX, antes do movimento sionista. Quer dizer, já há... são judeus geralmente religiosos bastante pobres, até são mantidos, quer dizer, eles vivem quase de cotizações, de esmolas no resto da diáspora, que os mantêm lá como, digamos, encarregados de fazer ali as orações, certo, quase pelos outros todos. Portanto, há coletas para lhes enviarem, etc. Portanto, agora, claro, a maioria da população desta terra da antiga terra de Israel, que agora é a Síria otomana, faz parte da Síria otomana, é uma população convertida ao Islão. Ainda há muitos cristãos, mas a maior parte da população está convertida ao Islão e foi arabizada desde a conquista muçulmana no século VII. Portanto, falam árabe e são muçulmanos. Estamos no final do século XIX. Estamos no final do século XIX. Sionismo propriamente dito, não é? Exatamente. Então, como é que o movimento sionista, ele começa? O que é que ele tem de diferente? Ele nasce na Europa central. Sua grande figura é Theodor Herzl, um judeu austríaco.
Bem, tem logo perguntaste o que é que tem de diferente. Tem logo diferente que é um movimento secular, não é um movimento religioso. Portanto, ao contrário dos outros movimentos judeus pequeninos que tinham ido para a Síria otomana, isto é, a antiga terra de Israel, que eram judeus religiosos. Este não é um movimento religioso. Mas aí a pergunta é, então, mas para que é que um movimento secular insiste a ir para uma terra... Exatamente. Há aqui dois se a religião não lhes interessa assim tanto? Ou melhor, interessa, mas o interessa movimento de outra maneira. Então, conta lá. Tem dois contextos. O primeiro contexto é a ideia cada vez mais espalhada na Europa de que os Estados devem assentar em nações homogéneas. É a ideia de Estado-nação. E isso faz com que, inversamente, também se pensasse que a cada nação devia corresponder um Estado. Isto é, um Estado deve corresponder a uma nação, logo também a uma nação deve corresponder ao Estado. E os judeus viam-se como uma nação. Esta é a ideia da autodeterminação política dos povos. Ora, há na Europa Ocidental, sobretudo, muitos judeus secularizados, já não são religiosos, já não praticam propriamente o judaísmo, mas ainda têm a memória de terem sido judeus, e que julgam e começam a convencer-se de que mais do que uma religião, aquilo que os define é serem uma nação, ou até mesmo serem uma raça, como na altura se costumava dizer. Esta é a época, fim do século XIX, é a época das ideologias do racialismo e das raças, e toda a gente, a raça francesa, a raça alemã, a raça italiana. A palavra e, na portanto, altura também não tinha é a conotação negativa de hoje em dia. E mesmo quando tinha uma conotação quase... digamos, biológica, também era, enfim, inventada para corresponder a uma etnia que, de facto, era, sobretudo, definida pela língua, mas depois, nesta altura, está na moda e é aceito, ninguém leva, digamos, a mal, pelo contrário, pensar-se nestas populações como correspondendo a raças, quer dizer, e, portanto, mas de qualquer maneira correspondendo a grupos étnicos, e, portanto, há estes judeus que começam a pensar neles próprios, sobretudo como um grupo étnico, com uma religião, enfim, própria, mas sobretudo já como um grupo étnico, portanto, como uma nação, e que, portanto, deviam ter também um Estado próprio. Quer dizer, são milhões na Europa, ali entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria, existem 8 milhões de judeus. Portanto, é uma população ainda relativamente grande, é a grande minoria religiosa na Europa, portanto, a grande minoria religiosa não cristã na Europa, e, portanto, eles começam a pensar neles próprios como uma nação, mas, sobretudo, também, e isso é também importante, porque também começam a ser vistos dentro destas nações como um corpo estranho. Enfim, falámos aqui, a propósito do caso de Dreyfus e do antissemitismo disso propriamente, isto é, em França, de repente, começarem a ver os judeus como estes não são franceses, quer dizer, são estrangeiros aqui em França. Portanto, eles começam a ser tratados como estrangeiros nos países onde estão, onde nasceram, onde se educaram, cujas línguas falam, cuja cultura, aliás, têm também. Começam a ser tratados como estrangeiros e começam a pensar neles como, bem, então se nós somos estrangeiros aqui, a que país é que podemos corresponder? E, portanto, há estes sionistas, quer dizer, o que é que são os sionistas? Os sionistas são ativistas, quer dizer, que julgam que sim, temos de nos assumir como uma nação e exigir, então, também ter o direito a ter uma nação como, enfim, a ter um Estado como as outras nações europeias têm. O segundo contexto, agora também pode dizer, mas, enfim, com que direito é que, assim, está bem, começavam a reivindicar um Estado, mas como? Quer dizer, porquê? Porque este é o segundo contexto. Estamos num momento em que muitas populações começam a reivindicar Estados, e sobretudo as populações que faziam parte daqueles impérios multinacionais que ainda são uma grande parte da Europa e do Médio Oriente e da Norte da África. Isto é, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Quer dizer, portanto, estes grandes impérios são impérios multinacionais, portanto, têm mais do que uma nacionalidade. E este é um momento em que nestes impérios multinacionais há comunidades que estavam aí submetidas e que começam a reivindicar a ideia de poderem ter um Estado que corresponde, isto é, a pensarem-se como nações e, portanto, a ter um Estado. Portanto, é a época dos nacionalismos, é assim que já na época se refere e que nós conhecemos hoje, os historiadores também conhecem isso. E isso acontece também não apenas porque as populações reivindicam os Estados, mas porque as elites dominantes nestes impérios, também elas próprias se tornam nacionalistas.
Isto é, por exemplo, no Império Russo há uma russificação do Império, que aliás leva a um aumento do antissemitismo e da perseguição dos judeus. Portanto, há aqui dinâmicas políticas dentro da comunidade judaica, mas também fora da comunidade judaica, que leva à possibilidade destes sionistas, desta gente que reivindica um Estado, dizer: nós estamos a ser perseguidos e tratados como estrangeiros dentro deste Estado onde vivíamos, e pensávamos que éramos aqui aceitos, mas já não somos aceitos. E, portanto, queremos o nosso Estado. É a única maneira de nos protegermos, é termos o nosso Estado. Mas para ter um Estado é preciso existir uma terra. A terra óbvia era Israel, mas ela estava ocupada. Como é que isso era solucionado? Não, a maior parte, portanto, já tínhamos referido, a maior parte dos sionistas não são propriamente religiosos. Eles são seculares, até são socialistas. Aquilo é um movimento, digamos, de esquerda, diríamos agora. Como ainda hoje em dia vemos com questões dos kibbutz, não é? Essa espécie até de resquícios de socialismo. Os judeus, eles pensam em reivindicar um território como seu. E mesmo àqueles que não são religiosos, parece-lhes óbvio que esse território devia ser a terra de Israel. Isto é um território a que eles têm um direito histórico. Isto também é importante na ideologia do nacionalismo. A ideologia dos movimentos nacionalistas nunca consiste apenas na identificação de uma população como uma nação. Consiste também na ligação dessa população a um território histórico. Isto é dizer, este território é o território de onde a gente vem. E, portanto, os franceses, o nacionalismo francês não é apenas dizer há aqui uma população francesa. Não, é dizer este território da França é o território sagrado dos franceses. Os franceses vieram daqui. Tal como os alemães, tal como os italianos. Há o movimento italiano de unificação italiana. A Itália é toda italiana. Mesmo onde há alemães, mesmo onde há eslavos. Nós ainda vamos falar disso nesse programa, mas a verdade é que, de facto, houve mais do que uma hipótese geográfica e um território para ir para os judeus. Mas repara, muitos deles são mitologia, essencialmente sempre foi Israel. Porque é o território que também define a nação judaica. Quer dizer, isto é, tal como o território italiano define os italianos, não é apenas a língua italiana, é o território também da Itália, é o território da terra de Israel é que define os judeus. Quer dizer, isto é, portanto, o restabelecimento de um Estado judeu noutro lado qualquer seria sempre visto como uma coisa artificial e ilegítima. Quer dizer, isto é, sim, é verdade. Eles pensaram... Até porque havia territórios na altura, digamos assim, mais frondosos, com melhor temperatura e pesadamente melhor mais longe. para cultivar os campos. Mas o que é que se passava nesses territórios? O que se passava nesses territórios é que na maior parte deles, por exemplo, territórios como o Uganda, no Império Britânico, que foi mesmo seriamente discutido, uma parte do movimento sionista chegou quase a aceitar, porque os ingleses estavam a oferecer, ou a Argentina. Quer dizer, nesses territórios, os judeus iriam ter de viver na prática como viviam na Rússia, quer dizer, isto é, sobre outra soberania. Sobre uma soberania britânica, no caso do Uganda, sobre a soberania argentina, no caso da Argentina. Isto é, a única... portanto, não resolvia propriamente É verdade que, como a terra de Israel também está integrada no Império Otomano, portanto também não era uma solução óbvia, porque os otomanos também não iam deixar constituir. Mas houve alguma espécie de negociação com o Império Otomano? Os otomanos nessa altura também estão numa fase de nacionalização, quer dizer, eles, no caso deles é turquização, quer dizer, tornar-se um Império Turco. Mas também já de decadência. Sim, mas pensava-se que se tornar um Império Turco era a maneira de revitalizar o Império. O Império Otomano. Portanto, há o movimento dos jovens turcos em 1908 que tomou o poder e, portanto, é a ideia de um nacionalismo turco, portanto, contra os cristãos, contra os árabes. E, portanto, havia a possibilidade de talvez eles acharem o novo governo nacionalista turco, de achar que os judeus podiam ser uma espécie de aliados deles, quer dizer, e portanto há umas negociações para eles deixarem entrar migrantes, quer dizer, na terra, na Síria, quer dizer, naquilo que os otomanos conheciam como a Síria, mas de facto a verdadeira possibilidade do estabelecimento do Estado de Israel abre-se com a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano toma ao lado da Alemanha e da Áustria, e os aliados, ingleses e franceses, propõem-se, têm logo como objetivo destruir o Império Otomano no Médio Oriente, e um dos meios que eles usam para isso é provocar insurreições das comunidades
que faziam parte desse Império Otomano. Fazem isso com os árabes, os ingleses, sobretudo, isto é, tentam convencer os árabes a revoltarem-se contra os otomanos, com a promessa que depois haveria um grande reino árabe no Médio Oriente, mas fazem também isso com os judeus. Em 1917, eles pensam que os judeus podem ser aliados importantes na guerra. Isto é uma coisa curiosa, porque isto tem a ver com o antissemitismo também. O antissemitismo, quer dizer, sobretudo as teorias da conspiração antissemita dizem que os judeus são portanto, têm uma rede conspirativa para tomar o poder no mundo, quer dizer, e portanto isto tanto pode servir, os antissemitas espalhavam esta ideia dizendo: aqui está a ameaça dos judeus, extremamente perigosos, mas havia gente que, não sendo antissemita, acreditava também um bocadinho nisto e, portanto, dizia: é bom termos os judeus do nosso lado. Quer dizer, e aparentemente é o governo britânico que faz esse cálculo em 1916, 17, portanto, vamos pôr os judeus do nosso lado. E aí vem a famosa declaração Balfour que era um ministro, e o governo inglês, portanto, faz uma declaração solene em que diz que o governo britânico, o governo de Sua Majestade, será favorável à fundação de uma home, e as palavras aqui são fundamentais em toda esta história. Uma casa, um lar não um país. Para os judeus, ou um país, quer dizer, uma home. É ambígua, não é? Ambígua. Uma home para os judeus na terra de Israel, isto é, na terra de onde eles vieram. Agora, acrescenta depois, sem que esse lar prejudique os direitos das outras populações que, entretanto, estivessem estabelecidas nessa terra. Portanto, eles ali ressalvam, portanto, fazem uma promessa aos judeus, dizem: sim, senhora, nós prometemos que vamos ser favoráveis ao estabelecimento de uma home, de um lar para vocês na antiga terra de Israel, portanto, na Síria Otomana, mas isso não pode prejudicar os direitos das populações que lá estão. E porquê é que eles fizeram esta ressalva? Porquê é que eles fizeram esta ressalva? Porque estão ao mesmo tempo a prometer aos árabes que aquilo tudo fica incluído num reino árabe, ou deixar os árabes pensar dessa maneira. Enfim, quem viu o Lawrence of Arabia percebe aquele jogo ambíguo que os ingleses fazem com todas estas comunidades. Por vezes não é só maquiavelismo, isto é, também há dentro do próprio establishment britânico gente que é muito judeu, quer dizer, que é muito pró-sionista, digamos assim, e gente que é muito pró-árabe, quer dizer, que são muito pró-árabes. Portanto, há divisões lá e uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Explica-me uma coisa, isto foi a declaração de Balfour em 1917, fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, o Império Otomano acaba. O Império Otomano é desmembrado. Mas então porquê é que não há Israel? Bem, porque, basicamente, os ingleses e os franceses nunca estiveram com intenções nenhumas de fazer com Israel coisíssima nenhuma, nem sequer os reinos árabes. Quer dizer, de facto, ao mesmo tempo que estavam a tentar levar os árabes a revoltarem-se e a fazer estas promessas a judeus, os franceses e os ingleses estavam a partilhar o Médio Oriente entre eles. Quer dizer, entre uma esfera francesa e uma esfera britânica, e isso também os com a britânicos do petróleo, e portanto a zona cada vez tornou mais importante. Sobretudo os ingleses é que tinham a ideia já do petróleo e queriam ficar com o Iraque. Portanto, o Iraque, ou antes, não é que queriam ficar com o Iraque, constroem o Iraque. O Iraque é uma invenção, quer dizer, aquelas fronteiras são uma invenção britânica para ficar com aquela área. Os franceses ficavam com a Síria e o Líbano, isso dava aos franceses. Os franceses julgavam que tinham direito a isso, porque há grandes comunidades cristãs no Líbano, um país de maioria, em meados do século XX, de maioria cristã. Portanto, os franceses queriam ficar com essa influência ali, e os britânicos quiseram ressalvar para eles o sul da Síria, portanto, da Síria Otomana, a que eles chamaram a Palestina também, e obtiveram das Nações Unidas o direito, porque isto, portanto, não eram bem colónias, isto eram mandatos, isto é, já estávamos no tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, da Sociedade das Nações, e, portanto, estas potências europeias entram no Médio Oriente com mandatos das Sociedades das Nações para governar quase em nome da Sociedade das Nações, ou digamos, por delegação da Sociedade das Nações. Independência, até à construção não se percebia bem o que era. Aquilo era tudo vago, quer dizer, para governarem em nome da Sociedade das Nações, a favor das populações locais também, estes vários territórios. Quer dizer, e, portanto, os franceses ficaram com o Líbano e com a Síria, os britânicos ficaram com
Iraque, Transjordânia, portanto, a atual Jordânia. E os judeus ficaram sem nada. E os árabes também. Enfim, os árabes depois, os ingleses arranjaram-lhes ali uns reinos, uns protetorados, a fingir, mas sob controle britânico. E esta área do sul da Síria foi convertida num mandato da Palestina. Portanto, isto é, a ideia da Palestina contemporânea é criada pelos britânicos através desta ideia de mandato. Isto é, quando nós olhamos hoje para aquele mapa de Israel, da Cisjordânia e de Gaza, aquilo é o mandato da Palestina. Quer dizer, ou seja, o que aquelas fronteiras... é que, ao contrário do que se pensa, não é apenas Israel que é uma criação, a própria Palestina é uma criação a Palestina é uma criação conjunta ao mesmo tempo. Quer dizer, isto é, são os ingleses que criam a Palestina. Quer dizer, aquele mapa, aquilo só faz... Aliás, a maior parte das populações árabes que vivem no mandato da Palestina britânica identificam-se, uma parte deles identificam-se como sírios, quer dizer, eles acham que fazem parte da Síria, que era de onde durante o Império Otomano eles faziam parte da Síria, quer dizer, e portanto a referência deles, a capital é Damasco, quer dizer, portanto é o grande centro deles, quer dizer, onde aqueles mais ricos têm casas, Jerusalém etc. não tinha essa importância? Jerusalém era uma cidade que não tinha muita importância, era uma cidade relativamente pequena e nesta altura já começa a ter cada vez mais judeus, quer dizer, isto é, nos anos 20 começa a tornar uma cidade com maioria de judeus, quer dizer. Isto é, porque a partir do fim da Primeira Guerra Mundial também há o desmembramento, pelo menos temporário, do Império Russo, o fim do Império Austro-Húngaro, etc. Portanto, ali grandes convulsões e há uma grande migração também de... Portanto, o que nós temos é uma época de deslocação de populações em todas as direções. Portanto, é o fim destes impérios e estas comunidades, estas populações estão-se todas a rearrumar. E é dentro desta rearrumação que começam a chegar os judeus, portanto, ao mandato da Palestina, como começam a chegar os judeus a uma quantidade de outros lados. Quer dizer, isto é, as populações estão-se a rearrumar. Quer dizer, portanto, os grandes quadros políticos que enquadravam todas estas populações, desde o Mar Báltico até ao Golfo Pérsico, quer dizer, tudo isto se desfez com a Primeira Guerra Mundial. E estas populações estavam todas misturadas. Quando a ideia é vamos constituir Estados, isto agora vai-se constituir Estados, e estes Estados têm de ser Estados nacionais. E, portanto, toda a gente se começou a... Homogéneos, todos homogéneos, toda a gente, étnicos ou religiosos, enfim, dependia depois da definição da nação. E, portanto, esta gente começou-se toda a rearrumar, a deslocar-se, a arrumar-se, quer dizer, sendo a arrumar-se outra vez. que a maior parte dos judeus não foi para Israel. Sendo que a maior parte, isto é para colocarmos para o mandato da Palestina, o sionismo em perspectiva, enfim, do fim do século XIX e no princípio do século XX, como aqui dissemos, 80% dos judeus do mundo vivem no Império Russo e no Império Austro-Húngaro, são 8 milhões. No Médio Oriente e no Norte da África devem ser à volta de 8 milhão, quer dizer, que deviam viver aí enfim, portanto, na área do antigo Império Otomano. E estas comunidades judaicas, portanto, começam um grande movimento uma grande migração, mas o destino não é, de facto, a terra de Israel. O destino deles é a Europa Ocidental e, sobretudo, os Estados Unidos. Sim, Rui, eu vou ter que te interromper aqui porque o nosso tempo, para quem nos está a ouvir em direto, em FM, chegou ao fim. Para essas pessoas eu despeço-me, temos mais e o resto da história para a semana. Para os outros, como de costume, nós continuamos a contar esta história de Israel e, neste caso, do sionismo em podcast. Até lá. Então, Rui, sim. Bem, então, a maior parte, Europa Ocidental, estavas a dizer, sobretudo a Europa Ocidental e sobretudo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1900, os Estados Unidos já têm 1,5 milhões de judeus, quer dizer, que vêm todos, quase tudo, da Europa de Leste. E ainda hoje tem uma importância cultural fortíssima nos Estados Unidos da América, o principal aliado de Israel. Há tantos judeus nos Estados Unidos como em Israel, são 5,2 milhões, desses 5,7. Portanto, os Estados Unidos... E com um poder imenso cultural e tudo isso. Nova Iorque tem mais judeus do que Jerusalém, tem 2 milhões de judeus, Jerusalém tem 700 mil, quer dizer, portanto, Nova Iorque é tem quase, enfim, tem menos judeus do que Tel Aviv tem 2,9, quer dizer, mas é portanto, os Estados Unidos... os Estados Unidos são... Aí a questão é porquê? Porquê? Porque a maior parte dos judeus são pobres, quer dizer, e judeus pobres, quer dizer, estes judeus pobres, eles vão à procura de empregos. Os judeus de Nova Iorque não ligas... Sim, não, mas eles chegaram lá pobrezinhos, quer dizer, eles chegaram lá, eram gente que vinha da Rússia, quer dizer, de pequenos ofícios, sapateiros, alfaiates. Enfim, havia alguns ricos, quer dizer, mas uma grande parte deles eram gente... Ora bem, a ideia... O que é que eles procuravam? Procuravam empregos
emprego numa economia dinâmica, numa economia que estivesse a crescer. E isso era verdade em relação aos Estados Unidos, à costa leste dos Estados Unidos, a Nova Iorque, toda essa região, mas não era verdade em relação à Síria otomana, quer dizer, isto é, a Síria otomana era uma zona periférica, quer dizer, tinha uma importância religiosa por causa de Jerusalém, mas quer dizer, mas aquilo era dava para rezar, mas uma coisa estagnada, aquilo não dá. Exatamente, como não se vive só da oração, quer dizer, eles sim, tinham o direito, tinham a obrigação, de facto, a religião até lhes indicava a obrigação de ir para a Terra Santa, mas de facto, quer dizer, tudo o resto lhes puxava. E depois também há muitos destes judeus, a maior parte deles são muito religiosos. E isso, curiosamente, tornava-os também suspeitosos em relação ao projeto sionista, por duas razões. A primeira é uma razão pura e simplesmente religiosa, que para alguns deles o regresso à Terra Santa e, portanto, o restabelecimento até de um Estado de Israel e, sobretudo, a construção do terceiro templo, isso não podia ser obra humana, tinha de ser obra de Deus. Isto é, tinha de ser obra do Messias, quer dizer, tinha de ser obra de Deus, quer dizer, e portanto, como os judeus sionistas diziam que aquilo ia ser obra deles, era uma blasfémia para muitos, para alguns judeus, quer dizer, para alguns mais religiosos, e por isso é que há hoje judeus anti-sionistas, quer dizer, anti-sionistas por causa disso. Eles acham que aquilo o Estado é uma blasfémia, quer dizer, eles estão a tentar fazer ali uma coisa que só Deus é que pode fazer, e são os seres humanos que podem fazer. E depois também, porque de facto, a maior parte destes sionistas eram mesmo seculares e eram socialistas. A ideia que eles têm do novo Estado é um Estado de cooperativas, quer dizer, é um Estado em que o trabalho manual é fundamental, isto é, toda a gente deve fazer trabalho manual, portanto, uma utopia socialista, quer dizer. E isso também para muitos judeus, digamos, conservadores, ou já judeus de classe média integrados nas sociedades ocidentais. Quer dizer, aquela ideia de quer dizer, imaginem médicos, advogados, havia muitos na Alemanha, na França, Inglaterra, nos Estados Unidos, quer dizer, a ideia de agora temos aqui os consultórios bem frequentados, literatos, quer dizer, agora vamos para a Síria otomana, quer dizer, cavar terra e cultivar lá o deserto e tentar fazer o deserto ficar verde, porque aquilo já havia também umas ideias ecologistas ali, tornar o deserto verde, etc. Quer dizer, nós temos um bocadinho mais de fazer do que de ir lá para a cooperativa e depois andarmos lá a trabalhar de sol a sol lá na agricultura. Mas que era esse, aparentemente, era o grande horizonte deste Estado que os sionistas queriam construir. Mas a verdade é que ainda durante o mandato da Palestina, aos poucos, a população começou a aumentar. A população começa a aumentar um bocadinho à revelia dos britânicos, do governo britânico do mandato da Palestina, que não está nada interessado, até porque tem de manter ali um certo equilíbrio com os árabes. Não quer muitos árabes, mas sim, a população judaica no mandato da Palestina aumenta, até porque a partir de determinada altura, a partir dos anos 20, deixa de haver muitas saídas da Europa, porque os Estados Unidos restringem a imigração. Portanto, os Estados Unidos põem, salvo erro, eu não tenho a data precisa, mas penso que é de 1924 ou 25, não tenho, enfim, isto é dito com ressalva, posso estar errado. Mas, portanto, eles fazem uma grande restrição e, portanto, não há muitos sítios para onde estas populações que estão a ser perseguidas na Europa, na Rússia, isto é, no meio daquele caos, reparem, toda aquela Europa central e oriental onde vivem os judeus é uma zona de guerra civil portanto, é uma zona da Primeira Guerra Mundial, grandes combates, portanto, entre a Alemanha e a Rússia, entre a Alemanha, a Áustria e a Rússia, e depois, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, é uma zona de guerra civil, e de guerras entre a Polónia e o governo soviético, etc. E o que é que fazem todos estes contentores? Geralmente, todos estes combatentes nesta zona? Geralmente têm uma coisa, quando obtêm uma vitória sobre o lado contrário, um dos hábitos que têm é de ir procurar os judeus da cidade que conquistaram e massacrar os judeus. Quer dizer, tanto fazem uns polacos, russos, toda a gente faz isso. Quer dizer, toda a gente tem esse hábito. Parece que era um hábito adquirido ali, quer dizer, que é ganhámos, derrotámos os russos, vamos massacrar agora aqui os judeus que estão aqui. Ou derrotámos os polacos, etc., vamos massacrar aqui os judeus. Portanto, esta população está quer dizer, interessa de sair, quer dizer, e um dos poucos sítios a partir dos anos 20 para onde pode começar a ir, aqueles que podem, é de facto tentar introduzir-se no mandato da Palestina, apesar das restrições britânicas, há muitos que conseguem entrar, portanto a migração
começa a aumentar. Na década de 20, Jerusalém já é uma cidade com maioria judaica. Nós, quando chegamos aos anos 30, já temos cerca de 400 mil judeus a viver no mandato da Palestina. Então já é uma população grande, quer dizer, uma população bastante grande. Há logo uma reação das elites árabes locais, que também começam a desenvolver uma identidade própria, nacional, em função dos judeus que estão a chegar. Isto é, portanto, eles são inimigos contra os judeus, começam a dizer nós somos os naturais desta terra, nós somos os árabes da Palestina. Portanto, os árabes da Palestina, que até então não são uma entidade até esta altura, começam a tornar-se precisamente em contacto, quer dizer, numa espécie de contacto contra enfim, de reação contra os judeus, com os britânicos pelo meio. Com o britânico e como nós aqui dissemos, a apanharem dos dois lados também. Os britânicos depois a apanharem dos dois lados, também a darem aos dois lados. Exato, quer dizer, portanto, mas, por exemplo, em 1929, também já falámos aqui, há um grande ataque geral dos árabes contra os judeus no mandato da Palestina, com matanças, etc. Portanto, uma espécie de pogrom também na Palestina. Ora, os judeus já são muitos e começam-se a organizar-se naquilo que eles chamam o Yishuv, que é a comunidade, quer dizer, o Yishuv. Portanto, antes de Israel há o Yishuv, quer dizer, é isso que eles chamam à sua comunidade. Eles são dirigidos, têm uma espécie de direção que é a agência judaica, que é uma espécie de um órgão administrativo, quer dizer, que é uma espécie de órgão de governo também, de autogoverno, quer dizer, que organiza as migrações, entradas clandestinas, por muitas destas migrações têm de ser ilegais. Mas isso ingleses, no mandato da Palestina, no mandato da Palestina, estamos a falar do mandato da Palestina sob a autoridade 20, britânica. anos 30, sob a autoridade britânica. Portanto, e também milícias começaram e tem uma organização armada, que é o Haganah, que é para proteger o Yishuv, quer dizer, portanto, esta organização armada dos pogroms árabes, quer dizer, dos ataques e dos tudo árabes. Isso faz parte dessa ideia de sionismo. Sim, isto é tudo. Portanto, são os sionistas que estão aqui e organizam isto. O David Ben-Gurion, que é um dos... começa-se a tornar o grande líder, quer dizer, deste Yishuv, quer dizer, portanto, é uma grande referência, que é um judeu da Europa Central, que chegou e portanto, há o Haganah que se vai tornar em 1948 a Força de Defesa de Israel, portanto, é o Exército de Israel, portanto, é o Exército de Israel que data, portanto, de 1920. É em 1920 que é fundado umas milícias que é para proteger o Yishuv contra os ataques dos árabes. Os ingleses, nos anos 30, os árabes perdem a paciência, culpam os ingleses da acumulação de judeus na Palestina. Os árabes revoltam-se, os ingleses reprimem as revoltas árabes, mas tentam sempre andam sempre a tentar conter a imigração judaica e no fim dos anos 30 eles estão muito, aliás, sobretudo preocupados por causa das perspectivas de uma guerra na Europa, estão-se a começar a aumentar com a tomada de poder na Alemanha em 1933 por Hitler. Mas portanto, também é suposto estarem comprometidos pela tal Declaração de Balfour. Mas começam a revê-la. E é nesse momento que no governo britânico alguém chama a atenção a dizer, atenção, nós em 1917 prometemos uma home, um lar, não dissemos um state. Não dissemos um Estado, quer dizer, portanto, não há um Estado, não vai haver um Estado judaico independente na Palestina, quer dizer, porque nós não prometemos isso, nós prometemos um lar, isto é um sítio para onde eles podem vir, quer dizer, mas não lhes prometemos que eles iam formar um Estado. Isso antes do início da Segunda Guerra Mundial. Antes do início da Segunda Guerra Mundial. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, há os britânicos, precisamente que estão ameaçados pelos alemães, não apenas por causa do avanço alemão no norte da África, com o Africa Corps, Rommel, etc., em direção ao Egito, mas também por causa do avanço alemão em 1942 no sul da Rússia, isto é, na atual Ucrânia, no sul da União Soviética, mas para ser mais exato, na atual Ucrânia em direção ao Cáucaso, que também fazia prever que os alemães pudessem também vir pelo norte, entrar pelo norte, e, portanto, os britânicos organizam os judeus da Palestina, também dão-lhes armamento, etc., porque imaginam que eles
colaborarão com eles mais do que os árabes. Assistir. Sim, o líder, como referimos aqui, o líder espiritual, enfim, o líder político mais importante dos árabes no mandato da Palestina, que é o Mufti de Jerusalém, que é uma espécie de líder religioso, está do lado nazi, quer dizer, está em Berlim, está a tentar constituir uma parte de uma divisão muçulmana das SS, quer dizer, é um grande entusiasta de Hitler. Hitler também simpatiza imenso com ele, portanto diz, nós temos os mesmos inimigos, os judeus, quer dizer, e promete-lhe, diz, quando nós chegarmos ao Médio Oriente, nós agora estamos a resolver o problema dos judeus na Europa, mas quando lá chegarmos, resolvemos também o problema dos judeus no Médio Oriente. Portanto, é a promessa que o Mufti de Jerusalém tem, e portanto isso anima os árabes, quer dizer, há uma grande propaganda nazi entre os árabes nos anos 30. Claro que vamos ter de admitir que estas simpatias com a Alemanha é simpatias com o inimigo do meu inimigo, certo, quer dizer, pronto, quer dizer, portanto, basicamente estão com a Alemanha, porque a Alemanha está contra os britânicos. Na Índia também já dissemos isso, no caso da Índia também há independentistas indianos nos anos, durante a Segunda Guerra Mundial, que estão do lado da Alemanha nazi e do lado do Japão, precisamente porque é o inimigo do nosso inimigo. Eles querem expulsar os britânicos da Índia e, portanto, estão com aqueles que estão a combater os britânicos. Portanto, os ingleses, em 1944-45, não são, embora estejam a armar os judeus, não estão com grande intenção de deixar os judeus europeus migrações, quer da Europa, quer de outras regiões do mundo, para o mandato da Palestina. E o grande problema que se coloca é que coloca-se na Europa, porque na Europa, em 1945, portanto, os vencedores da guerra são confrontados com o facto dos sobreviventes do Holocausto. Ainda são uns milhares, quer dizer, muitos milhares, quer dizer, porque as populações judaicas foram deportadas, concentradas, dos 8 milhões, 6 milhões foram assassinados, quer dizer, mas ainda há sobreviventes, e as potências vencedoras estão a tratar os judeus sobreviventes do Holocausto de acordo com a nacionalidade que eles tinham. Portanto, os judeus polacos como se fossem polacos, deviam regressar à Polónia, os judeus húngaros como se fossem húngaros, voltam à Hungria, os judeus romenos como se fossem romenos, voltam à Roménia, os judeus russos como se fossem russos, voltam à Rússia. Mas os judeus não estavam interessados nisso. E os judeus não, quer dizer, estas populações incrivelmente traumatizadas a um nível que nós não podemos imaginar, quer dizer, tendo sido deportadas pelos nazis, etc. Mas por vezes deportadas não apenas pelos nazis, mas com a colaboração dos outros locais, isto é, dos seus vizinhos, isto é, dos seus vizinhos polacos, dos seus vizinhos russos, dos seus vizinhos ucranianos, dos seus vizinhos romenos, dos seus vizinhos húngaros. Eles propriamente não dizem, não, nós não queremos regressar à minha aldeia, à minha vila, à minha cidade, onde os meus vizinhos, quer dizer, me denunciaram aos nazis, foram eles que me entregaram aos nazis, quer dizer, foram eles que disseram, estão aqui judeus, venham apanhar estes também, quer dizer, portanto, nós não queremos regressar ali. Quer dizer, e portanto começa a criar-se este problema, quer dizer, destas centenas de milhares de judeus na Europa, que começam a exigir, nós queremos ir para a terra de Israel. Isto é, nós queremos ir para o mandato, quer dizer, para aquilo que era o mandato da Palestina. E começa mesmo, e claro, a agência judaica, quer dizer, portanto, enfim, os líderes do Yishuv começam a organizar embarques destes sobreviventes do Holocausto para virem para Israel. Para o Yishuv, quer dizer, neste caso para o mandato da Palestina. Eles conseguem entrar, isto é, os ingleses fazem um bloqueio enorme, quer dizer, eles mandam para trás barcos com sobreviventes do Holocausto, quer dizer, mandam-nos para a Europa, quer dizer, já depois da Segunda Guerra, já depois entre 1945 e 1947. Mesmo assim, enfim, a organização judaica consegue meter dezenas de milhares de judeus dentro do mandato da Palestina. Em 1947 são 600 mil, quer dizer, já são 600 mil ali. E, portanto, nesse momento, os judeus iniciam, dessa altura, veem os ingleses como os seus principais adversários, iniciam uma campanha de guerrilhas contra os britânicos. Portanto, os britânicos que tinham tido uma campanha, uma insurreição armada dos árabes contra eles nos anos 30, agora têm uma insurreição armada dos judeus contra eles. Portanto, eles estão ali, quer dizer, e obviamente aquilo que os britânicos... E, claro, agora o objetivo muito claro dos judeus é mesmo, queremos um Estado independente, quer dizer, queremos ter aqui um Estado independente, quer dizer, temos aqui um Estado independente. E reparem, quer dizer, 600 mil, calcula-se que os árabes no mandato da Palestina fossem 1,2 milhões, portanto é 2 para 1, quer dizer, portanto é uma população muito grande, quer dizer,
não é possível ignorá-la já, quer dizer, são 600 mil para 1,2 milhões. É verdade que muitos dos judeus são imigrantes, mas curiosamente também muitos dos árabes também são imigrantes, porque nos anos 20 e 30, à medida que os judeus vão chegando, a economia do mandato da Palestina vai se dinamizando. Isso atrai também população árabe dos países vizinhos, porque também uma parte dos árabes também são imigrantes, porque eles, portanto, os árabes da Palestina obviamente dizem que não, querem toda a terra para eles, quer dizer, como é que vão resolver isso? Ora bem, em 1937, no governo britânico já tinha havido a ideia de que talvez se pudesse resolver o problema através de uma partilha, isto é, de uma divisão em 2 Estados do mandato da Palestina. Sim. Nessa altura, em 1937, a distribuição seria 20% do território para os judeus e 80% do território para os árabes. Mas em 1947 a proposta das Nações Unidas, portanto isto depois passa para as Nações Unidas, os ingleses dizem vocês resolvam isto, quer dizer, nós já não queremos ter nada a ver com isto, quer dizer, enfim, ou que não queremos ter muito a ver com isto. A proposta das Nações Unidas é basicamente 50%, quer dizer, portanto este princípio aplicado ao mandato da Palestina é o princípio que tinha sido aplicado à Índia. Portanto, à Índia, mais propriamente ao Raj britânico, ao Império Britânico no subcontinente indiano. Tinha sido dividido também entre a população hindu e a população muçulmana, quer dizer, e tinha-se arranjado um Estado para os muçulmanos, aquilo que vai ser o Paquistão, e depois um Estado para os hindus. Portanto, há a partilha. E nesse aspecto a solução não tem também nada de extraordinário? Ou seja, não é uma raridade? Não é. No caso da Índia é contestada pelos hindus. Isto é, os hindus acham que os muçulmanos são estrangeiros na Índia e não devem ter direito a nenhum território na Índia. A Índia é dos hindus, toda a Índia é dos hindus. Os muçulmanos são estrangeiros, são colonos, são gente que veio com os conquistadores muçulmanos e, portanto, não devem ter direito a nenhum Estado. No caso do mandato da Palestina, são os árabes que acham que são eles os nativos e que os judeus não devem ter direito a nenhum Estado. Portanto, a lógica é mais ou menos a mesma, claro, mas em 1947 tinha-se feito mesmo a divisão entre Índia e Paquistão, e havia uma outra coisa que estava prevista nestas propostas de partilha, que é deslocações de população. Tal como tinha havido grandes deslocações de população, aliás, milhões, a um nível muito maior do que o mandato da Palestina. Aliás, como também uma mortalidade de chacinas enormes, etc. No caso da Índia, em 1947, portanto, imensos, quer dizer, milhões de muçulmanos a fugir para o Paquistão, milhões de hindus a fugir para aquilo que vem a ser a Índia. E, em alguns casos, a fronteira ainda não está definida até hoje. No caso da Caxemira, a fronteira não está estabilizada. Portanto, ainda há ali uma tensão enorme entre a Índia e o Paquistão. Os mapas, aqueles mapas que nós temos em casa, no caso da Índia e do Paquistão, são impressos na Índia de uma maneira e no Paquistão de outra, ou então quando são nos livros em que vem o mesmo mapa, vem lá uma nota a dizer estas fronteiras não são reconhecidas ou pelo Estado, ou pelo Paquistão, ou pela Índia. Portanto, os árabes da Palestina e os outros Estados árabes que também estão a emergir com o fim dos mandatos francês e britânico, como falámos aqui a propósito das guerras entre Israel e os Estados árabes, os árabes recusam isso, quer dizer, consideram que os judeus são agentes do imperialismo europeu. De facto, ainda hoje há uma ideia que aquilo é uma situação colonial, isto é, europeus que por acaso são judeus, mas que vieram ali colonizar uma parte do Médio Oriente. Quer dizer, não faz muito sentido, aquilo não é uma situação colonial, primeiro porque há uma ligação antiga, de facto, dos judeus à terra de Israel, como não havia uma ligação antiga dos europeus ao Quénia, ou a Angola, ou à Argélia, quer dizer, depois porque os judeus não representam uma potência colonial, quer dizer, eles são, pelo contrário, até hostilizados pela potência europeia que estava a administrar o mandato da Palestina, a Inglaterra, e depois porque nem toda a população de Israel vem da Europa, que esse é outro erro que as pessoas cometem. Israel é constituído também pela rearrumação das populações no Médio Oriente otomano, quer dizer, o fim do Império Otomano, há toda a população de judeus do Médio Oriente, isto é, que vivia nos países árabes, e que é expulsa dos países árabes para vir para Israel. Metade da população nos anos 50 de Israel vem dos países árabes, quer dizer, foram expulsos dos países árabes. Portanto, é uma população, é um rearranjo de população, transferências de população, mas já vimos aqui que uma coisa que acontece é que os Estados árabes não só não reconhecem a existência de Israel, mas também não integram as populações que foram deslocadas do mandato da Palestina, dos territórios que
que depois foram reconhecidos como territórios de Israel, não os reconhecem e mantêm-nos, digamos, como refugiados na fronteira. Israel, agora, o projeto sionista. Portanto, o projeto sionista parece realizado em 1948. Eles ainda discutem qual é o nome, curiosamente, o nome do Estado não estava definido ainda. Quer dizer, portanto, há ali uma discussão, há várias propostas, e depois, de repente, consideram que é Israel. Optam por Israel. Não havia outros nomes que eles tinham. Judeia, Israel. Agora, em 1948, há uma coisa do projeto sionista que falha completamente. É que o exército israelita não consegue conquistar a velha Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém. Fica com Jerusalém Ocidental, que aliás é onde estão a maior parte dos judeus, mas não consegue. O exército jordano fica com Jerusalém Oriental e com a cidade velha. E o que é que quer dizer com a cidade velha? Mas como é que tinha sido a partição das Nações Unidas? A partição das Nações Unidas não era partilha nenhuma. Jerusalém devia ser uma cidade sob administração internacional. Okay. Só que a Jordânia quis ficar, todos eles quiseram ficar com... A única coisa que, nós falámos disso aqui, o rei da Jordânia, o rei Abdullah da Jordânia, não era muito hostil a Israel. Portanto, e fez com os judeus aquele pacto de nós não entramos em Israel, portanto, só ocupamos o Estado Árabe da Palestina, porque ele queria anexar o Estado Árabe da Palestina à Jordânia. Portanto, aí tudo bem, mas, ao contrário do que os judeus esperavam, ele quer Jerusalém. Quer dizer, porquê? Porque a sua família, a família do rei da Jordânia, tinham sido os antigos guardiões de Meca. Eram a família dos xerifes de Meca. Eles tinham perdido Meca para os sauditas. E eles queriam ficar com a custódia de Jerusalém, quer dizer, ficar com a cidade, como uma cidade santa. Quer dizer, eles o negócio deles era gerir uma cidade santa. Sim. E uma vez que lhes tinham tirado Meca e Medina, ele queria Jerusalém. Até porque pensava que, tendo isso, podia depois expandir o reino da Jordânia. O reino da Jordânia que ele queria era um reino da Jordânia que incluía a Síria, incluía tudo. Quer dizer, ele queria fazer a grande Jordânia. Quer dizer, ele queria fazer o reino hashemita, um reino grande. Quer dizer, porque ele tinha ficado furioso pelos sauditas lhe terem tirado a Arábia, que ele estava à espera também de ser rei da Arábia. Quer dizer, e, portanto, ele conquista Jerusalém. E a conquista de Jerusalém Oriental e da cidade velha de Jerusalém faz com que o lugar mais sagrado para os judeus, que é a muralha ocidental, o Muro das Lamentações, ficasse do lado árabe, portanto do lado jordano, e com os judeus proibidos de aceder a esse local. E, portanto, verdadeiramente o projeto sionista só é realizado em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, quando Israel conquista Jerusalém Oriental e a margem ocidental do Jordão, mas Jerusalém Oriental, e há aquelas fotografias incríveis que é os paraquedistas israelitas a chegarem ao Muro das Lamentações e aquela emoção enorme, todos a chorar, etc. Porquê? Porque aquilo é uma coisa incrível, porque era pela primeira vez em quase 2000 anos aquela muralha, quer dizer, aquela muralha do Antigo Templo, está sob a administração de uma autoridade judaica, quer dizer, de uma autoridade judaica. Portanto, aquilo é, digamos, a realização do sionismo. Agora, havia uma outra, quer dizer, que era a construção do chamado Terceiro Templo. E isso, o governo de Israel, obviamente, foi incrivelmente prudente. E em junho de 1967... informou imediatamente, enfim, as autoridades islâmicas locais que não ia tocar nas mesquitas que ocupavam o lugar do templo. E que hoje em dia também tem dado tanta polémica a questão da esplanada das mesquitas. Quer dizer, que não vai tocar e, portanto, que não há reconstrução do segundo templo, porque o segundo templo, portanto, do templo, isto é o chamado terceiro templo, o terceiro templo não pode ser construído, porque o terceiro templo só pode ser construído ali, e ali estão as mesquitas, e o governo de Israel prometeu que não tocava nas mesquitas. Portanto, este foi o culminar do projeto sionista. Obviamente que há forças políticas em Israel que ainda acham que faz parte do projeto as terras da margem ocidental e até mesmo a faixa de Gaza, aquilo que eles chamam, no caso da margem ocidental ou da Cisjordânia, chamam a Judeia e a Samaria, quer dizer, que é assim que eles chamam, os nomes históricos judeus para aquelas terras, mas, enfim, isso não foi
não foi, digamos que, realizado, quer dizer, a não ser através daquela política de ocupações de colonatos, mas de uma maneira flexível. No caso de Gaza, em 2005 os colonatos foram destruídos e Israel retirou. Bom, olha, este programa já vai bastante longo, mas antes de fechar, nós temos uma pergunta que eu acho que faz todo sentido ser respondida neste contexto. Antes de existir Israel, como nós falámos, não faltaram várias propostas de possíveis localizações de um futuro Estado judeu. Tu falaste no Uganda, referiste também à Argentina. Portanto, há 30 e tal lugares possíveis que se foi discutido. Até Madagascar, não é? Bom, sim, esse aí já noutro contexto. É os nazis que pensam em Madagascar para enviar para lá os judeus. Portanto, a Palestina não foi a única solução, de facto, esteve em cima da mesa. E eu acho que valia a pena só referir até que ponto essas propostas foram ou não realistas, porque o ouvinte José Santos Fernandes enviou-nos uma questão muito curiosa a propósito de Angola. Dizia ele que Angola foi uma hipótese equacionada no Parlamento português, portanto, no início da década de 1910. Uhum. E, portanto, foi pensado se Angola poderia acolher uma grande comunidade judaica e em particular no Planalto de Benguela. Há alguma verdade nisto, Rui? Israel podia hoje ficar em Angola? Não podia, mas falou-se disso, portanto, sob a Primeira República, em 1912, 1913, houve até um projeto discutido no Parlamento, no Senado. Mas, repito, é como se falou de outras localidades possíveis. A razão de ser dessa conversa, vamos chamar conversa, porque não foi muito mais do que isso, a razão de ser dessa conversa do lado português, aliás, tal como do lado argentino e do lado britânico, é que Portugal precisava quer de investimentos, quer de pessoas para desenvolver as suas novas colónias em África. E repito, novas colónias, não eram colónias muito antigas. Angola passou a existir desde a década de 1890, quer dizer, e foi ocupada pelos portugueses. Sobretudo por volta de 1915, 1916 é quando é ocupada mesmo. Os territórios começam a ficar todos ocupados. Portanto, estamos a falar de um território que tinha sido reconhecido pelas outras potências europeias como estando sob a administração portuguesa, mas que, tal como as outras potências europeias notaram, para as quais Portugal não tinha nem gente, nem tinha dinheiro para desenvolver. Quer dizer, não tinha nada. Quer dizer, porque havia uma grande imigração portuguesa, mas essa imigração ia para o Brasil, mais uma vez, gente pobre, quer dizer, vai para economias dinâmicas, para as grandes cidades brasileiras, não vai para Angola, nem para Moçambique, nem para as outras. Portanto, aí em 1910 há apenas, calcula-se, cerca de 10 mil portugueses em Angola, quer dizer, uma coisa muito pequenina. Quer dizer, ninguém ia para lá, portanto. Também houve um outro projeto que era para atrair os Boers, quer dizer, da África do Sul para Angola, porque tinha havido uma guerra entre os Boers e o Império Britânico em 1901, quer dizer, os Boers nunca falamos dela, temos que falar disso. Um dia destes temos que falar disso. Os Boers foram derrotados, quer dizer, foram submetidos à União Sul-Africana, muitos deles tinham ficado inconformados com isso, e portanto a ideia de agora vamos trazer esta gente para aqui, etc. Portanto havia isso. Aliás, se olharmos para Moçambique já era uma colónia portuguesa que na prática era uma colónia inglesa, porque aquilo era uma grande parte do território administrado pela Companhia de Moçambique, era uma companhia de capitais britânicos, isto é, Portugal não tinha dinheiro, quer dizer, e portanto eram portanto a ideia de atrair judeus, e eram judeus russos, para o Planalto de Benguela, do ponto de vista português, era uma espécie de forma barata de colonização. Ora bem, nós temos aqui estas terras, vocês vêm para aqui, cultivam-se. Agora, porque é que isto não podia ser Israel? Quer dizer, para tu perguntares, quer dizer, uma das coisas que os judeus tinham de fazer era naturalizar-se portugueses, quer dizer, por exemplo. Quer dizer, para obterem as terras, só se obtinham terras, quer dizer, só lhes davam terras para eles cultivarem, se tornassem portugueses, porque havia sempre quer dizer, o problema das colónias portuguesas era o seguinte, quer dizer, não havia, portanto, Portugal não tinha nem gente nem dinheiro, quer dizer, e portanto era preciso atrair gente e dinheiro, e portanto tinha de se ir buscar ao estrangeiro, mas sempre que se ia buscar ao estrangeiro, aqui de El Rei que se vai, como se dizia, desnacionalizar as colónias, quer dizer, de repente vamos encher Angola de judeus russos,
Quer dizer, como é que a gente sabe que eles vão ficar portugueses? Quer dizer, isto eles de repente ou continuam a ser russos, e fiéis à Rússia, ou então desenvolvem outra coisa qualquer. Quer dizer, portanto, também se tornassem portugueses para aquilo que era o projeto sionista, também não tinha grande do ponto de vista do projeto sionista, que era a ideia de constituir um Estado em que os judeus ficassem autónomos e independentes e, portanto, não tivessem sujeitos, quer dizer, a um outro Estado que de repente se podia tornar hostil contra eles, portanto, eles terem essa garantia, aquilo também não fazia sentido, quer dizer, não fazia muito sentido, sim. De repente Portugal parecia um sítio muito simpático, os portugueses eram ótimos, Angola, o Planalto de Angola era fantástico, venham todos para aqui, etc. Mas reparem, era assim que tinha começado a concentração de judeus também naquilo que depois veio a ser a Rússia. Aquilo também parecia na comunidade na comunidade polaco-lituana, também ao princípio uma comunidade dos reis, o rei e grão-duque da Lituânia e o rei da Polónia, católicos, mas muito simpáticos, venham para aqui, judeus, instalem-se aqui, quer dizer, enfim, aquilo durou durante umas décadas, ao fim de umas décadas, antissemitismo, perseguição dos judeus, etc. Portanto, não há garantia, a não ser sobre um Estado judeu, que se podia realizar o projeto sionista. Portanto, isto era agora, repare, isto é antes da Primeira Guerra Mundial. De facto, as possibilidades de restaurar Israel são muito remotas. Há perseguição. Há as perseguições na Rússia, no fim do século XIX, princípio do século XX, e, portanto, no movimento sionista há gente a olhar para estas, enfim, para todas as possibilidades, quer dizer, vamos para ali, vamos para lá, ficamos ali, para tirar as pessoas de um sítio onde elas estão a ser perseguidas, quer dizer, e a ser vitimizadas e a trazê-las para outro sítio. Mas a ideia propriamente do Estado, que é do Estado independente, quer dizer, porque são uma nação, e de um Estado que seja uma proteção, uma garantia para os judeus estarem livres de antissemitismo, isto só podia ser alcançado num Estado independente, e não era isso que os portugueses estavam a oferecer. Portanto, Portugal não estava a oferecer Israel, quer dizer, aos judeus. Quer dizer, estava a dizer, venham para aqui colonizar, tornem-se portugueses, aprendam português, tornem-se bons portugueses, etc. Podem praticar a vossa religião judaica e não serão perseguidos, claro, mas isso era o que toda a gente dizia ao princípio, e depois, mais tarde, sabe-se lá, se iam ou não ser perseguidos, quer dizer, portanto, os soviéticos ainda enviaram alguns passos ideia, os soviéticos tiveram também uma ideia da história dos judeus, quer dizer, em 1928 o governo soviético lembrou-se de criar um distrito autónomo judeu, que ainda hoje existe, chamado Distrito Autónomo Judeu hoje, e também era a mesma história de Angola, do Planalto de Angola. Portanto, era um território da Sibéria, mesmo já no Extremo Oriente, que tinha sido conquistado à China, e em que eles precisavam de gente para pôr lá, quer dizer. E sobretudo precisavam de gente e de um certo tipo de gente, quer dizer, precisavam de gente que fosse inimiga dos cossacos, porque havia russos brancos, quer dizer, russos, portanto, anti-bolchevistas, que estavam na China e de vez em quando faziam incursões naquele território. E, portanto, eles precisavam ter ali uma população que fosse muito hostil a esses cossacos. E os judeus eram muito hostis aos cossacos, porque os cossacos eram grandes responsáveis de massacres de judeus na Crimeia e na Ucrânia. E, portanto, olha a ideia, vamos pôr judeus ali. Quer dizer, então vamos fazer de conta que aquilo é um distrito autónomo judeu, portanto, é um distrito autónomo. Chegaram a ter lá nos anos 40 cerca de 50 mil judeus. Aquilo caiu logo nos anos 50, já só estavam lá metade, e hoje estão lá, acho que é 800, quer dizer, portanto, enfim, os judeus vieram todos embora, quer dizer, portanto, era um sítio péssimo, muito exposto, mas a ideia era ter ali era uma mesma ideia do Uganda e de Angola, quer dizer, vamos pôr ali uns judeus para eles colonizarem aquilo e ficarem, e garantirem a nossa soberania, quer dizer, não é fazer Israel, mais uma vez. Muito bem. Bom, com esta longa história sobre o sionismo, nós terminamos esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos de novo para a semana. Até lá.